Bom dia, pessoal. Meu nome é Juliano Rocha e hoje eu vou estar iniciando com vocês o tópico relacionado à legislação aplicada ao manejo florestal. Pessoal, essa é uma atividade muito importante, né, o manejo florestal, porque ele busca justamente minimizar o desmatamento, né, uma prática que vai contra o desmatamento, além de gerar renda, né, para diversas comunidades, diversas famílias, empresas. E devido a essa importância, muito provavelmente, se você está estudando para concursos públicos da área ambiental, lá na sua prova vai ter uma ou mais de uma questão relacionada a manejo florestal. Tudo bem, pessoal? Então presta muita atenção nessa aula, não entendeu de primeira volta, vê de novo a aula, anota que muito provavelmente você vai ter isso nas suas questões, tudo bem? Então, vamos lá, né? Legislação aplicada ao manejo florestal sustentável. Tudo bem? Então, vamos dar início à aula de hoje, tá certo? Pessoal, esse mapa, ele representa as unidades de conservação do Brasil. Então, a gente tem as unidades de conservação federal, estadual e municipal. Por que foi colocado esse mapa, então, de unidades de conservação? Porque dentro das unidades de conservação pode ser realizado o manejo florestal. Pessoal, dentro de todas, não. Se você já estudou para concurso há um tempo, você sabe que dentro de unidades de conservação de proteção integral não pode se fazer nenhuma alteração. Porém, dentro das unidades de conservação de uso sustentável, nessas sim, nessas podem ser realizado o manejo florestal, tudo bem? Então, pessoal, na nossa lei de unidade de conservação, certo? Que é a nossa lei 9.985, lá no artigo 17, ela diz: floresta nacional é uma área com cobertura florestal de espécies predominantemente nativas e tem como objeto básico o uso múltiplo sustentável dos recursos florestais. Tudo bem, pessoal? Então, quer dizer que nessa modalidade, né, de unidade de conservação pode ser utilizado os produtos da floresta, o que? Madeira, óleos, resinas, sementes, cipós, e essa coleta pode ser feita por meio do manejo florestal, tudo bem? No artigo 18 fala o seguinte: reserva extrativista é uma área utilizada por populações extrativistas tradicionais, cuja subsistência baseia-se no extrativismo. Isso quer dizer que, além daquelas atividades comuns praticadas pelas populações tradicionais, como, por exemplo, criação de animais, né, de peixe, de galinha, tudo bem? Pode ser também realizado o uso dos recursos florestais, como, por exemplo, coleta do óleo de andiroba, por exemplo, de copaíba, tá certo? De cipós, da castanha do Pará, através do manejo florestal. Então, dentro das unidades de conservação de uso sustentável, pode sim ser praticado o manejo florestal. Tudo bem, pessoal? Então, passando aqui em frente à nossa aula. Pessoal, muito importante, tá? A gente entender uma coisa, que para que esse manejo florestal ele seja iniciado, é muito importante que os órgãos ambientais aprovem, licenciem esse plano de manejo. E se você já estuda para concurso, né, há algum tempo, você vai saber, né, ou você deveria saber, que quem licencia atividades em áreas federais é o IBAMA, e quem licencia atividades em áreas estaduais são os órgãos estaduais. Dentro de unidade de conservação federal, quem vai licenciar essa atividade de manejo é o IBAMA. E quem mais, né, por essa área se tratar de uma unidade de conservação federal, ela precisa da anuência do ICMBio, que o ICMBio é o órgão gestor das unidades de conservação em nível federal. Professor, mas ICMBio não é órgão, né? ICMBio é autarquia. Tudo bem, se você teve esse questionamento, quer dizer que você está indo bem nos seus estudos. Mas, para nível de entendimento, você deve saber qual a função, né, de cada entidade. Agora, se essa área a qual eu pretendo realizar o manejo florestal for uma área estadual, aí eu preciso do licenciamento do órgão estadual. Por exemplo, a Secretaria de Meio Ambiente. Tudo bem, pessoal? Então, vamos dando continuidade na nossa aula. Aqui, então, a gente tem o mapa do Sistema de Cadastro Rural
o Cadastro Ambiental Rural do Brasil. E por quê, né? Qual a importância disso? Se a gente perceber, dentro desse mapa, tem diversos pontinhos amarelos. E o que é cada pontinho amarelo desse, pessoal? Esses pontinhos amarelos representam os imóveis rurais do Brasil. E por que eu estou falando de imóvel rural? Porque dentro do imóvel rural existe uma determinada área que pode ser praticado o manejo florestal. O imóvel rural tem APP, tem área de uso alternativo do solo e tem a nossa reserva legal. É justamente dentro da reserva legal que pode ser praticado o manejo florestal, desde que tenha estoque de produtos para que a gente possa fazer esse manejo florestal. Ok, pessoal? Então, dando continuidade à nossa aula, o nosso Código Florestal, né, a nossa Lei 12.651 de 2012, ela nos dá o conceito de manejo florestal. E aqui a gente vai tentar entender esse conceito, não decorar, tudo bem? Então ele foi dividido em pontos para que facilite o nosso entendimento. Tudo bem, pessoal? Então vamos lá. No nosso artigo 3º, inciso 7º, diz o seguinte: manejo sustentável, tá certo? É a administração da vegetação natural para a obtenção de benefícios econômicos, sociais e ambientais. O que isso quer dizer? Que eu quero retirar, eu quero dinheiro daquela floresta, eu quero vender madeira, eu quero vender óleos, tudo bem? Mas para isso eu preciso respeitar os princípios sociais. O que seriam esses princípios sociais? Eu preciso gerar emprego para a população daquela região, eu preciso construir estradas, eu preciso construir escolas, postos de saúde, eu preciso respeitar os princípios ambientais. Isso quer dizer que eu não vou sair retirando tudo, eu não vou sair desmatando, derrubando toda a floresta. Eu preciso respeitar a dinâmica, deixar outras árvores para que futuramente elas possam também servir como produtos florestais, entendeu? Para que eu possa vender, para que eu possa utilizar na minha propriedade. Tudo bem, pessoal? Então tudo isso tem que ser levado em consideração. Vamos em frente. Respeitando-se os mecanismos de sustentação do ecossistema objeto do manejo. Pessoal, aqui ele diz o seguinte, que o objetivo do manejo florestal é a gente respeitar a dinâmica da floresta. Se eu quero retirar, por exemplo, ipê, se eu quero retirar maçaranduba para vender a madeira, eu não posso retirar todas as árvores de maçaranduba, eu não posso retirar todas as árvores de ipê, porque senão como é que essa espécie vai se reproduzir? Como é que vai ocorrer a dispersão de semente dessas espécies se eu retirei todas as árvores? Então isso tem que ser levado em consideração. Em frente, vamos lá. Considerando-se cumulativamente ou alternativamente a utilização de múltiplas espécies madeireiras ou não, de múltiplos produtos e subprodutos da flora. Isso quer dizer que eu posso utilizar uma espécie apenas? Posso. Eu posso utilizar só maçaranduba? Posso. Posso utilizar maçaranduba, ipê, jatobá, angelim? Posso. Eu posso utilizar cumulativamente ou alternativamente. Eu posso utilizar apenas a cupaíba para a extração do óleo, Eu posso utilizar só andiroba? Posso, Eu posso utilizar produtos florestais madeireiros e não madeireiros, tudo bem, pessoal? Além dos produtos, eu posso utilizar outros serviços, outros bens e serviços, E o que seriam esses outros bens e serviços? Educação ambiental, levar os alunos de uma determinada escola para lá e falar, olha, pessoal, aqui a gente pratica manejo florestal, tudo bem? E é importante a prática do manejo florestal porque a gente consegue manter a floresta em pé. A gente não desmata, e isso é muito importante colocar na cabeça das crianças desde cedo, que não é uma atividade prejudicial à floresta. Também pode ser praticado o ecoturismo para mostrar para as pessoas, de forma geral, a importância dessa atividade. Tudo bem, pessoal? Então, vamos dar continuidade à nossa aula aqui, tá certo? O nosso artigo 17 do Código Florestal, ele diz o seguinte: reserva legal deve ser conservada com cobertura de vegetação nativa pelo proprietário do imóvel rural, possuidor ou ocupante a qualquer título, pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado. Quer dizer o seguinte, pessoal, eu não, dentro do meu imóvel rural, eu não posso desmatar, eu não posso meter um trator de esteira lá para retirar uma árvore, não posso meter trator de esteira com corrente, porque isso vai descaracterizar a minha reserva legal.
Como eu poderia, né? Qual a forma de retirar as árvores, né, selecionadas ali que eu vou precisar, né? Através do manejo florestal, né? Através do manejo florestal sustentável. E essa retirada, ela precisa ser aprovada pelo órgão competente do CISNAMA, tá certo? Você precisa de aprovação do órgão competente, geralmente os órgãos estaduais. Ok, pessoal? O artigo 22 ele fala o seguinte: o manejo florestal sustentável da vegetação da reserva legal com propósito comercial depende de autorização do órgão competente e deverá atender às seguintes diretrizes. Pessoal, muita atenção. Ele fala o seguinte, que com propósito comercial precisa ter essa autorização do órgão ambiental competente, do CISNAMA. Agora, se essa madeira, por exemplo, ela vai ser utilizada dentro do próprio imóvel, por exemplo, para reformar uma cerca ou para construir um galpão, não precisa de autorização. Precisa apenas que o possuidor ele vá até o órgão ambiental e comunique que ele vai retirar madeira e qual o objetivo dessa retirada. Ele não precisa de autorização, ele precisa apenas ir e falar, olha, eu vou retirar com esse objetivo para usar dentro da minha propriedade. Então, existe essa diferença. Com fins comercial, precisa de autorização. Sem fins comerciais, para utilização dentro da propriedade, não precisa de autorização, ok? Muito importante porque isso pode ser questão de prova. E tem que seguir algumas diretrizes e orientações, como, por exemplo, não descaracterizar a cobertura vegetal e não prejudicar a conservação da vegetação nativa da área. Eu falei, pessoal, eu não preciso descaracterizar, não preciso sair desmatando tudo, sair retirando todas as árvores, porque isso vai prejudicar o restante da vegetação, outras espécies e aquelas espécies que você queria fazer o manejo, como, por exemplo, eu sempre dou exemplos, pessoal, para ficar mais prático, né? Então, se ele queria lá retirar angelim ou itaúba, porque a itaúba é mais resistente à umidade, então ele precisa de itaúba para reformar a cerca dele. Ele vai retirar todas as árvores de itaúba? Não, porque isso prejudica a conservação da espécie, tudo bem? Assegurar a manutenção da diversidade das espécies. Pessoal, acabei de falar, eu não preciso retirar todas as árvores de uma espécie, não preciso, porque como é que vai ocorrer a reprodução? Como que vai ocorrer a dispersão de sementes? Como os animais que praticam essa dispersão de sementes, como que eles vão se alimentar? Tudo isso tem que ser levado em consideração. Conduzir o manejo de espécies exóticas com a adoção de medidas que favoreçam a regeneração de espécies nativas. O que seria uma espécie exótica? No Brasil, uma espécie exótica, por exemplo, é o eucalipto, que é uma espécie que veio lá da Austrália. Dentro da minha reserva legal, eu posso fazer o manejo com eucaliptos? Posso, nada me impede, eu posso fazer, mas eu tenho que favorecer a regeneração de espécies nativas. Para quê? Porque eu preciso fazer com que essa vegetação ela volte a ser o mais próximo do que ela era antes. Eu preciso fazer com que ocorra toda uma dinâmica ecológica, ou seja, que os animais eles possam voltar para aquela área, para que eles possam se alimentar daquelas sementes, para que eles possam fazer a dispersão de sementes. Então, eu preciso retornar essa área o mais próximo do que ela já foi um dia, entendeu? Mas eu posso, sim, fazer o manejo com espécies exóticas, ok? Vamos em frente, então, pessoal, na nossa aula. O artigo 23, ele fala o seguinte: o manejo sustentável para a exploração florestal eventual sem propósito comercial, Pessoal, voltando aqui, eu falei, se você prestou atenção nos slides anteriores, você vai saber que exploração florestal dentro da sua reserva legal sem propósito comercial não precisa de autorização do órgão ambiental. O que você tem que fazer? Você tem que ir no órgão ambiental e comunicar qual que é o objetivo dessa retirada desse produto florestal, tudo bem? Então, para consumo no próprio imóvel, independe de autorização dos órgãos competentes. O que você tem que fazer? Apenas declarar previamente ao órgão ambiental a motivação da sua exploração. E o volume explorado limita-se à exploração anual de 20 metros cúbicos. Eu posso retirar menos que 20 metros cúbicos, por exemplo, de madeira? Posso. Eu quero reformar apenas uma parte da minha cerca. Então, eu não preciso sair retirando 5, 6 árvores, porque isso iria ser um desperdício.
né? Então eu posso sim retirar menos que 20 metros cúbicos. Agora, se eu precisar de mais, aí eu não posso, né? Aí, no caso, eu teria que comprar, né? Porque mais que 20 metros cúbicos não pode, é proibido. Tudo bem, pessoal? Muito, muito cuidado, isso pode ser, né, questão da sua prova. Seguindo em frente, então, o artigo 31, ele diz o seguinte: a exploração de florestas nativas e formações sucessoras de domínio público ou privado dependerá de licenciamento pelo órgão competente do CISNAMA. Pessoal, a gente já viu essa parte aqui, né? Para a exploração de florestas de domínio público ou privado, dependerá de licenciamento. Para fins comerciais, dependerá de licenciamento. Mediante a aprovação prévia do Plano de Manejo Florestal Sustentável, que contemple técnicas de condução, técnicas de exploração, de reposição florestal, manejo compatível com os vários ecossistemas que a cobertura arbórea forma. Pessoal, leve em consideração a condução. O que é essa condução? É como você vai realizar esse manejo. É onde vão estar localizados os seus alojamentos para os seus trabalhadores, onde vão estar localizadas suas estradas. Será que essas estradas elas vão passar por dentro de APPs, tá certo? Onde vão estar localizados os pátios para que você possa estocar esse material? Quais serão as técnicas utilizadas, tá certo? Se você vai realizar o abate direcional de árvores para que durante a queda dessas árvores elas não quebrem outras árvores menores que poderiam estar disponíveis futuramente, tá certo? Se seria utilizado, por exemplo, uma esquilha para arrastar essa história, se essa esquilha não ia passar por cima de outras árvores menores, tudo bem? Se vai ocorrer, por exemplo, a reposição florestal, né? Durante a queda de uma árvore, por exemplo, é aberta uma clareira e pode ser feita a reposição florestal dentro dessa clareira, né? O plantio de mudas, né? Para que a gente possa acelerar esse processo de regeneração, de reposição florestal. Se esse manejo ele é compatível com diversos tipos de ecossistema, né? Você não pode, por exemplo, praticar um manejo florestal que é para uma área de uma floresta umbrófila densa, para uma área em que é um outro tipo de vegetação. Então, você tem que fazer esse plano de manejo compatível com o tipo de floresta, tá certo? Que você vai trabalhar ali, que você vai praticar de fato o manejo florestal. Tudo bem, pessoal? Seguindo em frente, artigo 31, parágrafo 1º. O plano de manejo florestal sustentável atenderá aos seguintes fundamentos técnicos e científicos: caracterização dos meios físicos e biológicos. O que seria isso? Durante a elaboração do plano de manejo, que é um documento elaborado pelo engenheiro florestal, ele precisa, né, colocar algumas coisas, alguns pontos dentro desse documento, como, por exemplo, caracterização do meio físico. O que seria caracterização do meio físico? Você vai identificar as APPs, identificar qual é o tipo de solo daquela região, tudo bem? Os meios biológicos, identificar, por exemplo, quais são as espécies que estão presentes, se não tem espécie em extinção, tudo bem? Tudo isso são coisas que precisam estar nesse documento para que o órgão ambiental ele possa fazer a melhor avaliação possível. Tudo bem, pessoal? Então, vamos em frente. Determinação do estoque existente. O que seria isso? Saber se eu tenho árvores o suficiente para que eu possa realizar um manejo florestal. Aquilo que eu falei lá no início. Eu não posso retirar todas as árvores, tá certo? Eu preciso deixar um mínimo para que futuramente eu possa voltar nessa área e fazer de novo, praticar de novo o manejo florestal. Esse aqui é um dos pontos positivos do manejo florestal. Você pode fazer o uso contínuo. Você adentra a floresta, retira de forma seletiva e futuramente você pode voltar na mesma área, porque você não degradou, você não fez corte raso da primeira vez. Você deixou a floresta em pé para que ela pudesse se recuperar. Tudo bem, pessoal? Intensidade de exploração compatível com a capacidade de suporte da floresta. Pessoal, está ficando repetitivo, né? Está ficando repetitivo, mas isso é muito importante, né? Intensidade de exploração. Eu posso sair retirando tudo? Todas as árvores? Não posso, eu não posso. Algo muito importante, você pode anotar, né? Você pode anotar porque devido a essa importância. Intensidade de exploração.
Se for uma área muito grande, geralmente as áreas maiores elas são exploradas por empresas, tá certo? A intensidade de corte é de 30 metros cúbicos por hectare. Isso é a legislação que fala, tá certo? 30 metros cúbicos por hectare. Se for em áreas menores, né, praticadas por pequenos produtores ou por pequenas comunidades tradicionais, essa intensidade ela tem um máximo de 10 metros cúbicos por hectare, né, que são atividades menores, não se utiliza máquinas para arrasto de toras, por exemplo, tudo bem? Então, essas intensidades elas também estão integradas assim com um tipo de, com a capacidade, na verdade, de suporte da floresta, ok, pessoal? Seguindo em frente, então, com a nossa aula de hoje, tá certo? O artigo 31 ele fala o seguinte: ciclo de corte compatível com o tempo de restabelecimento do volume de produtos extraídos da floresta. Pessoal, eu vou explicar rapidamente para vocês o que seria um ciclo de corte, tá certo? Então, pessoal, imaginem que um produtor rural ele tem lá uma área de reserva legal de 300 hectares e o órgão ambiental autorizou ele fazer o manejo florestal para retirada de madeira. Tá certo? Então, o que ele fez? Ele dividiu esses 300 hectares dele em 30 partes. Né? Então, essa divisão de 30 partes deu 30 partes de 10 hectares cada. Então, essas áreas menores dentro dessa unidade de manejo é chamada de UPA, que é uma sigla para Unidade de Produção Anual. Então, no ano 1, ele vai explorar, né, vai retirar madeira dessa UPA 1, no ano 2 da UPA 2, no ano 3 da UPA 3 e assim por diante, até chegar na UPA 30. Esse período que vai do início, ou seja, da UPA 1 até a UPA 30, é chamado de ciclo de corte. Pessoal, no Brasil, a legislação ela diz o seguinte: um ciclo de corte para florestas nativas ele é de 30 a 35 anos. Isso vai depender da capacidade de suporte da floresta, de regeneração da floresta. Tá certo? Então, entenda, o ciclo de corte é o período que vai do início ao fim da atividade de exploração e vai depender da capacidade de regeneração da floresta. E esse período, esse ciclo de corte, ele vai de 30 a 35 anos. Tudo bem, pessoal? Então, agora você já sabe o que é um ciclo de corte. Promoção da regeneração natural da floresta, pessoal. Lembra da clareira aberta pela copa das árvores, né? Durante a queda de uma árvore, faz-se então uma clareira? Então, a promoção da regeneração da floresta, plantio de mudas, de sementes, né? Para que essa clareira ela possa se desenvolver, né? Ou seja, a regeneração dentro dessa clareira possa ser mais rápido, tudo bem? Adoção de sistema silvicultural adequado. Pessoal, uma adoção de sistema silvicultural adequado, por exemplo, dentro de uma área de floresta nativa, por exemplo, na floresta amazônica, é o corte de cipós. Por quê? Porque os cipós, né, eles ficam atrelados às árvores, presos às árvores, e se não houver o corte desses cipós, né, durante a queda, a árvore ela pode arrastar outras árvores menores, né, e derrubar, ou seja, prejudicando aquele ambiente. Assim como pode haver também a queda de galhos, e isso pode provocar acidente nos operadores de motosserra e em seus ajudantes, tudo bem? Adoção de um sistema de exploração adequado, muito importante. Por exemplo, queda no manejo florestal é chamado de abate direcional, ou seja, eu preciso utilizar técnicas para que durante a derrubada dessa árvore ela não caia em cima de outras árvores, tá certo? Não possa prejudicar a dinâmica da floresta. Durante o arraste da tora com a esquilha, eu preciso planejar a trilha de arraste para que essa esquilha ela não passe por cima daquelas outras espécies que estão crescendo, né? Para que essas espécies elas possam estar disponíveis em um próximo ciclo de corte. Agora você já sabe, né, o que é um ciclo de corte, tudo bem? Monitoramento do desenvolvimento da floresta remanescente. Pessoal, isso é para saber, né, qual o impacto do manejo florestal naquela área. E isso é feito através de parcelas permanentes que são instaladas dentro da área de manejo, de modo aleatório ou não. Então, é feita essa manutenção, digamos assim,
para ver, né, como que está o crescimento da floresta após a atividade de manejo florestal, tudo bem? Seguindo em frente aqui na nossa aula, pessoal, chegamos, né, agora num ponto muito importante que a gente vai ver então como que isso cai em prova, né? Pessoal, professor, a gente viu muita teoria, vimos muitos artigos, né? Mas como que isso cai em prova? Será que isso cai em prova? Então, vamos de questão. E aqui a gente tem uma questão do ICMBio, né? Questão muito atual, de 2022, que diz o seguinte: a exploração de florestas nativas para fins madeireiros, ainda que de domínio privado, depende de licenciamento pelo órgão competente do CISNAMA, mediante a aprovação prévia do Plano de Manejo Florestal Sustentável, que contemple técnicas de condução, exploração, reposição florestal, manejo compatível com os variados ecossistemas e cobertura arbórea que a cobertura arbórea forma. Pessoal, a gente viu isso aqui, né? Para fins comerciais madeireiros, precisa de licenciamento pelo órgão competente do CISNAMA. Dentro de uma área federal é o IBAMA, dentro de uma área estadual são os órgãos estaduais. Essa atividade ela tem que contemplar técnicas de condução, técnicas de exploração, de reposição, tudo isso a gente viu, pessoal. Então, essa questão aqui, pessoal, ela só pode estar certa, né? Essa questão aqui, ela está certa. Próxima questão. Vamos lá. Próxima questão, né? Aqui a gente já... Pessoal, aqui a gente já viu que a questão está certa, tá? Mas vamos fazer a análise da questão. A supressão de florestas e formações sucessoras para substituição por outra cobertura de solo, como atividades agropecuárias, é isenta de plano de manejo florestal sustentável. Pessoal, aqui a gente já viu que a questão está certa, mas vamos na análise. Dentro de um imóvel rural, onde que a gente pode praticar o manejo florestal? Dentro da reserva legal. Pode na área de uso alternativo do solo? Não. A área de uso alternativo do solo é para o quê? Plantar arroz, plantar feijão, criar um gado, tá certo? Então, para essa área de uso alternativo do solo, eu não preciso de plano de manejo. Por quê? O que é manejo? Retirada seletiva. Uso alternativo do solo, você vai fazer a supressão para um cultivo agrícola, por exemplo. Certo? Então, dentro dessa área de uso alternativo do solo, eu não preciso de plano de manejo florestal. Tá certo? Então, questão certinha, pessoal. Vamos em frente. Questão da PF 2018 para perito florestal. Diz o seguinte: no planejamento do manejo de florestas naturais amazônicas, a definição de ciclo de corte dependerá da capacidade de recuperação da floresta, da intensidade de corte, do grau de danos causados à floresta durante a exploração. Pessoal, a gente viu o que é ciclo de corte, né? De que esse ciclo de corte vai depender? Da capacidade, né? Esse ciclo que dura de 30 a 35 anos, ele vai depender da capacidade de recuperação da floresta, tudo bem? Vai depender também, por exemplo, do grau de danos causados à floresta durante a exploração, tá certo? Então, pessoal, se você entendeu o que é ciclo de corte, se você entendeu do que depende esse ciclo de corte, você vai fazer essa questão aqui sorrindo, né? Você vai saber que essa questão, pessoal, ela só pode estar certa, tá certo? Né? Uma questão aqui de perito florestal da Polícia Civil do Piauí, né? Uma questão também relativamente recente, né? E ela diz o seguinte: em relação ao manejo florestal, assinale V para verdadeiro e F para falso. A primeira alternativa diz o seguinte: manejo florestal é um conjunto de técnicas empregadas para colher cuidadosamente parte das árvores de maior porte, de tal maneira que as menores a serem colhidas futuramente sejam protegidas. É isso mesmo, eu vou colher parte das árvores, eu não vou colher todas. Por quê? Porque isso vai causar a extinção da espécie naquela determinada área, tudo bem? De tal forma que as árvores a serem colhidas futuramente, elas precisam ser protegidas. Pessoal, então essa alternativa, já marque aí, essa alternativa só pode ser verdadeira. Alternativa 2. É o planejamento do uso racional dos produtos retirados da floresta? Lógico, é a retirada racional, não posso sair retirando de qualquer forma. Preciso planejar, né? Questão alternativa bem fácil, né? Se você prestou atenção na aula, você vai, né, realmente notar que são
questões fáceis. Então, a alternativa é verdadeira. Vamos lá. 3. O único aspecto negativo do plano é engraçado, pessoal. Essa questão aqui, essa alternativa é engraçada. O único aspecto negativo do plano é que os benefícios econômicos não superam os custos. Pessoal, qual a lógica de você praticar qualquer atividade se os benefícios econômicos não superam os custos? A não ser que você queira perder dinheiro. Ah, não, eu quero realizar uma atividade na qual os meus benefícios econômicos não vão superar os custos, porque eu quero perder dinheiro. Então, além da palavra única, o restante da alternativa está muito errado, pessoal. Então, alternativa falsa. Vamos lá. Com a adoção do regime de manejo, pode-se conseguir produção contínua de madeira ao longo dos anos. É isso, né? Se você respeita os mecanismos de sustentação de ecossistema, você vai realizar um ciclo, depois você realiza outro ciclo, porque você está fazendo de forma correta, você está fazendo de forma racional. Então, alternativa verdadeira. E a última diz o seguinte: manejo florestal sustentável é a administração da floresta para a obtenção de benefícios econômicos, sociais e ambientais, respeitando-se os mecanismos de sustentação do ecossistema, objeto do manejo, e considerando-se cumulativa ou alternativamente a utilização de múltiplas espécies madeireiras, de múltiplos produtos e subprodutos não madeireiros, bem como a utilização de outros bens e serviços florestais. Perfeito, pessoal. Aqui a banca retirou o conceito inteiro lá da lei, do nosso Código Florestal, e colocou na prova. Se você entendeu, se você não decorou, mas se você entendeu, certamente você ia matar essa alternativa, que só pode ser verdadeira. Então, lá dentro das nossas alternativas, a gente vai ver que a alternativa 3 era a única que era errada, e a única alternativa em que a 3 é errada é a letra E. Tudo bem, pessoal? Então, você percebe que as questões elas não são difíceis, desde que você entenda o assunto. É muito importante. Tudo bem, pessoal? Então, por hoje, nós vamos ficando por aqui, até a próxima aula, e continuaremos na próxima aula a respeito de legislação do manejo florestal, visto que tem bastante coisa ainda para a gente ver. Tudo bem, pessoal? Então, até a próxima.